Olá, estamos aqui mais uma vez para meditar um pouco na palavra do Senhor. O texto de hoje está lá em 1 João 4:8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos entender o que Deus está nos revelando nessa palavra. Deus é amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que ele tivesse o dom de falar línguas estranhas, e ele continua: se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa, como sino que retine. Ou seja, esse dom que ele tem não teria proveito algum, seria somente barulho. Veja como é profundo. Paulo está nos dizendo que se ele tivesse o dom de línguas estranhas, se ele não tivesse nele o amor, que amor é esse? O amor de Deus e o amor pelos irmãos seria somente mais um o quê? Barulho. Paulo segue em 1 Coríntios 13:2 e diz assim: ainda que eu tivesse o dom da profecia, queridos, durante toda a leitura que você faz do livro sagrado, quem se destaca em levar a mensagem de Deus? Os profetas, o dom da profecia, o dom de trazer a palavra de Deus, o de registrar as palavras de Deus para que os homens no futuro leiam. Então, aquele que recebe e propaga a palavra de Deus é o profeta. Então, ele diz: ainda que eu tivesse o dom da profecia, e veja que ele vai mais além, e eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Queridos, quando ele fala em conhecer todos os mistérios, ele está falando dos mistérios espirituais, ele está falando dos mistérios que são coisas que ainda não foi revelada aos homens. E ainda que ele conhecesse toda a ciência, e quando ele fala toda a ciência, ele não está falando só da ciência da época dele, ele está falando de toda a ciência a ser investigada, descoberta. Se ele tivesse essa plenitude de conhecimento e ele ainda tivesse uma fé de tal maneira que ele desse uma ordem e os montes se mudassem para o mar, se ele fizesse esses milagres, se ele tivesse todo esse dom, toda essa sabedoria, se ele não tivesse amor, ele seria o quê? Nada. Porque, olha, eu vou ler o texto para vocês na íntegra. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. E Paulo continua explicando e diz assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu desse o meu corpo, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Que palavra profunda! Paulo está dizendo que mesmo que ele fizesse todas as obras assistenciais que ele pudesse, ele distribuísse sopa, ele fosse ali, pegasse a casa dele, vendesse e desse aos pobres, pegasse todo o salário dele, gastasse nos pets, fizesse canis, fizesse abrigo, ainda que ele vivesse de caridade, ainda que ele se desse o seu corpo pela causa, se ele fizesse tudo isso sem sentir amor, de nada se aproveitaria. Calma. Veja que em momento algum Paulo está dizendo que não era para fazer essas coisas. Paulo não está dizendo que não se deve profetizar. Paulo não está dizendo que alguém que fala a língua dos anjos não deve falar. Paulo não está dizendo que quem distribui bens aos pobres, quem faz caridade, não deve fazer. Ele está dizendo que se você fizer tudo isso por vaidade, se você fizer tudo isso porque fica bonito nas redes sociais, se você fizer tudo isso por influência apenas de uma vontade de aparecer, de uma vontade de se destacar, de uma vontade de fazer porque está na moda e todo mundo faz, vai ser somente um ato que em nada
engrandece a tua alma para a tua salvação, que a gente já viu na mensagem anterior, que é algo individual, é uma decisão pessoal. A salvação é uma decisão sua. E a obra que você faz para que essa salvação seja concretizada em sua vida é tudo aquilo que você faz com e por amor. E Paulo ainda explica, no versículo 4, ainda estamos em 1 Coríntios 13, ele diz assim: o amor é sofredor, ou seja, o amor é benigno. Gente, amar não é você ser o meu bem, amar é querer o bem. O amor, segue Paulo explicando, não é invejoso. O amor não cobiça, queridos. O amor não sente inveja. O amor não quer o que o outro tem. O amor quer que o outro tenha cada vez mais. O amor é você ver o irmão crescendo e dizer: Deus abençoa para que ele cresça ainda mais. Eu posso desejar para mim coisas boas? Claro que posso. Eu não posso desejar o que é do outro. Isso é inveja. E Paulo segue dizendo: o amor não trata com leviandade. Gente, o amor não se corrompe, o amor não é leviano, o amor não é maldoso. O amor é aquilo que você faz porque você se sente bem fazendo, ele não está esperando reciprocidade nem reconhecimento. E ele finaliza o versículo dizendo: o amor não ensoberbece, ou seja, o amor não quer grandeza, o amor não quer aparecer, o amor não quer destaque, o amor não tem vaidade naquilo que está fazendo. Esse amor de Deus, esse amor em Deus, esse amor que Deus coloca no seu coração é maravilhoso. Vamos seguir a leitura e diz assim: o amor não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e nem suspeita mal. O amor não se porta com indecência. Não confunda erotismo, promiscuidade, sensualidade com amor. O amor não é carnal, o amor é espiritual. Nós não estamos falando aqui de romance, de sexo, estamos falando do amor de Deus e do amor que você tem que ter para com o outro. Então o amor também não busca os próprios interesses. Lembra que eu já falei? Eu não faço gestos de amor, não dou os bens aos pobres, né? Eu não faço belas ações buscando o meu próprio interesse. Eu vou fazer isso porque a minha ONG vai crescer. Eu não vou fazer isso porque eu vou ter muitos likes no Instagram. O amor também não se irrita. Gente, como isso é profundo. Ai, irmã, agora eu vou amar e eu não sinto mais raiva. Calma, eu não disse que você deixou de ser humano. Mas eu disse que o sentimento, o amor, ele não é ira. Então essa desculpa de eu matei por amor, eu feri por amor, eu fiz coisa errada por amor, não cabe dentro do amor. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se irrita, nem suspeita mal. Amor é aquele sentimento que nos faz chegar mais perto de Deus. Não confunda amor, sentimento, amor, poder espiritual divino fluindo através de você para o outro, com a paixão, o namoro, a sexualidade. São amores diferentes que eu estou falando hoje. Nós estamos falando que Deus é amor, estamos falando do amor de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmão, então agora eu vou ser crente, eu vou sofrer calado, eu vou acreditar em tudo, eu vou ficar só no meu canto esperando a demora de Deus e eu vou suportar tudo quieto. Paulo está dizendo que o sentimento de Deus, o amor que está em você, que flui através de você, que está crescendo dentro de você, ele sofre, ele crê, ele espera e ele suporta. Ele sofre porque vai ser injustiçado, não vai ser correspondido. Ele crê porque a tua fé em Deus
faz com que o seu amor por Deus cresça e o seu amor pelo outro se manifeste. Ele espera as demoras de Deus, ele espera a vida eterna, ele espera um futuro maravilhoso vindouro. O amor tem esperança. E o amor tudo suporta, porque o amor é resiliente, o amor é fortaleza, o amor te dá vigor, o amor de Deus em você te faz uma pessoa forte. Paulo não está dizendo que você vai acreditar em tudo. Esse é o problema da igreja de hoje, queridos. A igreja de hoje virou uma igreja crédula, uma igreja que acredita em tudo. Me entristece saber que os amados irmãos não leem mais as escrituras, não conhecem mais a Deus. É tanto discurso de ódio, de raiva e de vingança. A palavra do Senhor diz que a vingança pertence a quem? A Jeová, a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a honra, toda a glória e o poder. A Deus, não a você. Quem não ama, não conhece a Deus. Por favor, é muito profundo o que nós estamos lendo aqui hoje. Porque aquele muitas vezes que fala em línguas, aquele que tem o dom da profecia, aquele que está lá distribuindo coisas, aquele que está lá ensinando, dizendo que é no nome do Senhor, às vezes é só um sino que faz barulho, que retine, se não tiver nele o amor de Deus. Queridos, Jesus nos exorta a conhecer a sua palavra. Lá em Mateus 22, Jesus diz o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por favor, querido, não caia no mesmo erro. Está lá, Mateus 22, 29. Qual é o erro? Não conhecer as Escrituras e também o poder de Deus, porque Deus é amor. Jesus veio para nos mostrar que Deus é amor. E tudo que está contido dentro desse amor. Nesse amor está contido o quê? A benignidade, a bondade, o perdão, né? Está contido a fé, a esperança, está contido tanta coisa maravilhosa nesse amor de Deus. E eu venho desejar hoje na sua vida que o amor de Deus cresça dentro de você, que o amor de Deus flua dentro de você, porque quando questionaram Jesus e ele falou das Escrituras e questionaram novamente perguntando qual era o mandamento, ele disse que o mandamento dele era qual? Está lá em João 15:12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou de um jeito que ele deu sua própria vida por nós. E quando questionam Jesus sobre os mandamentos, ele responde lá em Mateus 37, até o versículo 40, ele diz assim: e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Como é que o amor de Deus vai estar em todo o meu pensamento, em todo o meu coração, em toda a minha alma? Simples. Quando você abre o seu coração para que o amor de Deus entre, quando você se abre para ser esse canal para Deus, para receber de Deus, para esse amor de Deus te preencher, esse amor de Deus começa a trabalhar até nos teus pensamentos. Esse amor de Deus é tão profundo que quando você lê alguma coisa, quando você vê alguma situação, o amor de Deus já te toca, porque aquilo que você está vendo vai ter agora a moderação do amor de Deus. Os teus atos vão ter a moderação do amor de Deus. O que vai sair pela tua boca vai ter a moderação do amor de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, esse amor a Deus sobre todas as nossas coisas, sobre o coração, sobre a alma e sobre o pensamento, é o nosso primeiro mandamento. E o segundo mandamento é este, continua Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o outro como você se ama. Lembra, nós falamos nisso quando falamos lá em reciprocidade. Jesus fala muito de eu amo o outro como eu me amo. O que eu quero
Para mim, eu dou ao outro. O que eu quero que o outro me faça, eu faço ao outro, porque eu estou expressando o meu amor, exercendo o meu amor. E ele finaliza dizendo: estes 2 mandamentos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, destes 2 mandamentos depende o quê? A lei e os profetas. Ou seja, Jesus resumiu toda a lei. Todos os profetas estão baseados nos 2 mandamentos, o amor de Deus e o amor ao próximo. Isso por quê? Porque Deus é amor. O que eu venho te dizer de uma forma muito especial é que o amor de Deus flua através de você. Que Deus agora toque aí o teu coração e a tua vida, que o amor de Deus em você produza frutos. Que esse seu coração seja mais resistente para sofrer as injustiças e as angústias. Que esse amor de Deus deixe você com a sua fé fortalecida para discernir o que é pertinente a Deus e o que não é. Para que você não seja mais um desses irmãos jogado como caniço ao vento, dizendo que tudo vem de Deus, que todo mundo vem de Deus, que toda palavra vem de Deus, quando nem toda palavra dita como de Deus cabe dentro do que as Escrituras pregam. Queridos, versículo isolado não é a expressão da vontade de Deus. Versículo isolado não está falando do que Deus está te mandando fazer. Versículo na Bíblia, ele está contido num contexto e está complementado por outros textos. A Bíblia não é um livro aleatório, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Toda palavra de Deus, ela é sólida, ela tem base. Um profeta complementa o que o outro disse, um evangelho completa o outro, uma carta de Paulo é confirmada nas cartas de Pedro, nas cartas de João, porque a palavra de Deus é uma só. Deus não se desdiz, Deus não mente, Deus não engana, Deus não tem 2 palavras. Não coloque sentimentos humanos num Deus que é amor, num Deus que é perdão, num Deus que é justiça, num Deus que é verdade. Por favor, pare agora, olhe para dentro de você e procure dentro de você todo o amor que você sente pelo Pai, todo o amor que você sente pelo outro, porque Deus é amor. Se você sente amor, você sente a presença de Deus na sua vida. E como é que você manifesta esse amor a Deus? Você manifesta o amor a Deus, primeiro, reconhecendo-o como seu Deus, amando-o como seu Deus e amando o seu irmão. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus encha a sua vida, que o amor de Deus renove a sua mente, que a palavra de Deus toque o teu coração e que faça morada. Queridos, Deus te abençoe. Se chegou até aqui, por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas também por esta palavra. Que Deus te abençoe. Até a próxima.